A paz do Senhor, irmãs. Irmãs, eu sou a irmã em Cristo de vocês, Beatriz, e agora professora. Então é um choque para todas, inclusive para mim, estar aqui na frente. Então peço a compreensão de todas. Só explicando brevemente, ali tem um celular gravando, eu tenho um canal no YouTube, lá eu sou a Bega. Oi, gente, tudo bem? Então, mas o Senhor, Ele tem direcionado e me deu essa oportunidade, graças a Deus. Bom, a aula é na lição 6 e o tema é a suficiência da graça na cidade de Corinto. Mas poderia ser a suficiência da graça na cidade de Lavras ou na cidade de Tomé Açu, que é a região, que é a cidade onde eu vim. Mas por que nós temos que falar sobre a suficiência da graça? Porque, primeiro ponto, estamos em uma geração onde nós estamos ouvindo constantemente, seja nas redes sociais ou entre amigas mesmo, porque estamos aqui entre mulheres, que nós somos suficientes e que nós devemos nos bastar em nós mesmas. Ou ainda pior, mas pode ser pior que isso? Pode ser pior que isso. Que nós não precisamos de nada e nem de ninguém para sermos felizes. E o mundo prega uma felicidade, e nós sabemos que a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira, como um fruto do Espírito, vem do Senhor. E às vezes, quando nós falamos sobre algo muito amplo, vamos deixar muito em aberto. E não é isso que o Senhor quer de nós. Então, por isso, vamos começar com uma pergunta básica. Não precisa me responder. Só na mente de vocês e o Espírito Santo. Vocês se consideram suficientes? Não, eu já sei que eu também não. Já vou deixar claro aqui. Mas, ou ainda, vocês já acreditaram que vocês se bastam? Eu me basto como mulher. Ah, o meu marido ele é coadjuvante ali, porque eu já me basto. Isso é uma verdade? Ah, minha mãe, meu tio, o papagaio, tudo é coadjuvante, porque eu me basto. Isso é uma verdade? Do que me adiantam as alegrias da vida se eu não tenho com quem compartilhar? E o texto áureo vai dizer assim: porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E a verdade prática é a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. A partir daí nós temos uma leitura diária. E na segunda-feira a irmã Débora vai abrir, por favor. Na terça-feira a irmã Lidiane, amiga. Na quarta-feira a Ciela. Na quinta-feira a irmã Isabel. Na sexta-feira, deixa eu ver, quem mais? Quem quer ler a sexta-feira? Sexta-feira. E no sábado, quem quer se... Irmã Larissa. Podem começar. Quem abriu a segunda-feira? Após essas coisas, partindo Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um certo judeu por nome nascido em Roma, que sem chegar da Itália com a sua esposa Priscila, pois Paulo tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. Como eles eram o mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinham por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os sábados e persuadia os judeus e os gregos. Na segunda-feira, o que é essa leitura diária? É para que nós, durante a semana, nos preparemos para o dia de hoje. E na segunda-feira, mas eu não me preparei, não tem problema não, porque dá tempo hoje ainda. Ainda hoje ainda é domingo. Segunda-feira vamos entender que a luz do Evangelho resplandece em ambientes desafiadores. O que isso nos fala e como isso se conecta com a lição? Quando eu estou num ambiente desafiador, geralmente eu vou entender que eu, primeiro, não me basto em mim e segundo, eu percebo ainda mais que eu preciso do Senhor na minha vida e que eu preciso da graça dele na minha vida em um ambiente desafiador. Se você for começar um novo emprego, ou ainda, por exemplo, hoje, o que significa hoje eu estar aqui? É um desafio. Então, nós vamos perceber que não adianta nada nos apoiarmos numa boa oratória, ou ainda numa sabedoria humana, porque nada disso é suficiente.
porque nós precisamos da graça em nossas vidas. E em ambiente desafiador, mas teve até algumas das pregações da festividade que falou sobre isso. Mas a minha vida é prova atrás de prova. Então, meu amor, será que Deus não está querendo te dizer alguma coisa que é para você se ligar ainda mais com Ele? Não é que Ele te abandonou, é porque Ele quer mais de ti. E Ele não está vendo outra forma de querer mais de ti, te alcançar ainda mais, que não te colocando numa prova. Porque se a irmã não está na prova, a irmã fica assim, hoje eu vou assistir Netflix. Mas eu não sou assim, porque na minha casa é diferente. Irmã, para. A gente sabe que não é. Então, agora a irmã vai ler na terça-feira. Quem que vai ler? 1 Coríntios 2, 3 ao 5. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Conforme foi mencionado anteriormente, nós não devemos eu me basto, ou ainda, eu vou me garantir na minha sabedoria. Nenhuma dessas coisas é válida perante o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque você pode ser muito inteligente, você pode ser muito desenrolada. Não, eu sou desenrolada, tu não me conhece, eu sou desenrolada. Tu pode até ser desenrolada, mas até a tua forma de ser vem do Senhor. E existem vários ambientes que não adianta você falar, que não adianta você virar ali do avesso. Se o Senhor não estiver contigo, as tuas palavras vão escoar como areia. Simples assim. E não vai gerar nenhum impacto. Qual que é a diferença? O que faz de uma aula ser interessante? O impacto. Eu preciso ser impactada. Isso que é a diferença de uma aula ser interessante. E qual que é a diferença desse livro aqui para os demais de literatura? O impacto. Eu posso ler livros dos mais diversos autores e não vai mudar nada na minha vida. Uma frase ou outra eu vou pegar para mim e falar, essa frase é interessante até. Mas só na palavra da vida, que é a Bíblia Sagrada, que nós temos como adquirir a sabedoria que vai muito além do entendimento humano e que vai conseguir, literalmente, convencer e quebrantar corações. Então, a obra de Deus avança pelo poder do Espírito, não é pelo poder humano. Mas o Paulo ele era todo desenrolado, ele era muito esperto, muito sabido das leis e tudo mais. Sim, ele era. E o Senhor ele usa o que ele nos dá. E aí vem um outro ponto interessante. Como você tem utilizado aquilo que o Senhor te deu? Mas irmã, eu não sei falar muito. Tudo bem, mas a irmã sabe fazer uma comida? E a irmã já se prontificou ali na cozinha? Ou está esperando que caia uma seta do céu dizendo que você é escolhida para fazer alguma coisa na obra de Deus? Não vai cair não, irmã. Se você não se prontificar... mas eu vou ficar então de braços cruzados esperando. Também não vai acontecer nada não, irmão. Porque você precisa se mostrar, eu quero ir. Eu quero estar. Porque a obra de Deus ela não é feita pela força. Quem entra arrombando a porta da nossa casa, irmão, é o bandido, é o inimigo, é o diabo. O Senhor não. Ele é educadíssimo. Então você precisa se prontificar. E aí agora vamos para quarta-feira. Atos 18, 5 e 6. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Deus sustenta a missão, mesmo diante da rejeição e da oposição. Se a irmã, mas eu me sinto muito rejeitada, eu me sinto muito perseguida, eu acredito que todas nós aqui nos sentimos rejeitadas em algum momento das nossas vidas. Algumas, tristemente, desde a sua concepção, às vezes foram rejeitadas pelas suas mães. E outras ainda,
depois, quando se casaram, foram rejeitadas pelas famílias dos seus maridos, ou pela própria casa, ou às vezes até pelos próprios filhos. Mas ainda assim, mesmo em meio à rejeição, mesmo em meio a um cenário de oposição, seja no seu trabalho, seja onde for, o Senhor ele tem poder para sustentar o chamado que Ele te deu. E isso não significa, então Deus me sustenta, então Deus tem poder, então significa, portanto, que eu não vou ter dificuldade. Acabei de dizer que mesmo em meio à oposição, você vai ser sustentada pelo Senhor. Então, vai ter oposição, no mundo tereis aflições. O mundo são flores. Gente, paraíso não é aqui. Mas eu acredito que o paraíso é aqui. Irmã, vai ler a Bíblia, porque não é aqui. Então, nós vamos ter aflições, mas mesmo em meio à adversidade, o Senhor é conosco. E isso é um grande ponto que nós temos que entender na nossa vida. Às vezes, a teoria da prosperidade vai nos dizer que nós não vamos ter desafios ao longo da nossa caminhada. E estamos aprendendo com Paulo que existem desafios. Mas o desafio é para eu desistir, falar, não, isso aqui está difícil demais, eu vou deixar para lá. Ou ainda, está muito difícil, eu acho que não é de Deus. Irmã, se está difícil, se você está enfrentando oposição, você tem que prestar bastante atenção. Porque o inimigo, ele não vai ficar perturbando quem não está ganhando almas para Jesus. Tem que prestar bastante atenção nisso. Então, às vezes, se está difícil, ou pode ser o inimigo querendo derrubar o seu ministério, o seu chamado, e nós podemos ser chamadas em muitas áreas. Ou ainda, pode ser que Deus está testando a fé que você disse que você tinha. Porque às vezes na hora de louvar eu falo, Senhor, me usa, estou aqui. Aí na hora, então já que eu vou te usar então, tá bom. Aí na hora que ele começa a te usar, eu falo, não era isso que eu queria. Não era assim. Aí eu não gostei. A irmã Adriana, hoje ela não veio, mas ela falou que ela sentia muito, achava muito bonito ver as irmãs com experiência com Deus. Ela, nossa, isso é demais. Aí ela, eu quero. Eu quero. Fala essa frase. Oh, Deus. Eis-me aqui. Aí, se você quer experiência comigo, vamos dar experiência então. Porque tem Elias lá no deserto que foi alimentado. Mas como é que o Elias estava naquele tempo ali, gente? O negócio estava pegando para ele. Então, às vezes, a gente tem que pensar até no que a gente está querendo. E depois entender. Peraí, então quer dizer que eu pedi essa prova aqui porque eu queria ter um milagre para contar? Pode ser. Pode ser. E aí, pode falar, bem? Não, pode concluir. Aí, prosseguindo na quinta-feira. Só falando, o que é o ambiente mais desafiador, irmãs, do que a maternidade? Não tem, não. O trem te desafia ali, todo dia. E a gente tenta e não consegue, e pensa e faz. E Deus vai moldando a gente pra gente conseguir educar uma outra pessoa. Uma mini... Já teve um negócio assim... Nossa! A réplica. O que é pior, às vezes a mini junção das duas pessoas, irmãos, que consegue ser pior do que a nossa sozinha. A junção. A minha cunhada, ela fala muito assim, é impressionante como as coisas melhores a gente pega com bastante dificuldade. Agora, aquilo que não é bom, a gente pegou assim dos pais rápido. Então, é isso. A gente brinca, né, que só herda coisa ruim, não é não, gente. É porque o trem aflora mais fácil. E às vezes até, eu estou pensando sobre isso, às vezes nós prestamos atenção mais no que precisa de... Eu até vi um negócio assim, eu conheci alguém com a minha personalidade e não gostei da pessoa. Eu não gostei. Falei que querido, hein? Mas, e às vezes acontece isso com os filhos. Às vezes, por exemplo, o meu pai, ele olha e fala alguma coisa pra mim e eu fico assim. É só tu e mim. É só isso. Ou a minha mãe fala alguma coisa pra mim e eu falo pra ela. Quem foi que me criou que eu não tô lembrando? Aí ela... É verdade, parece eu mesmo. Aí ela já supera, já segue em frente. Mas a gente precisa perceber isso. E também perceber que nós somos realmente a junção. E seja lá como tiver sido essa junção, nós fomos projetadas pelo Senhor. Independente de como foi.
O Senhor, Ele nos projetou. Ah, mas eu fui fora do casamento, antes do casamento, sei lá, não sei, irmã. Mas não o dom da vida, quem dá é Deus. Simples assim. Ah, eu discordo porque não sei o quê. Gente, o dom da vida, quem dá é Deus. Não importa como foi, quem dá é Deus. Simples assim. E Ele tem poder para estar conosco, para nos sustentar durante essa caminhada com Ele. E agora, na quinta-feira. Filipenses 4, 16, 15 e 16. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Na quinta-feira, nós estamos aprendendo hoje, que na comunhão da igreja, a igreja se fortalece e se mantém viva. Além da nossa geração ser a geração de que nós nos bastamos em nós mesmas e várias outras barbaridades que são faladas, nós temos um outro probleminha. Que nós não queremos mais incomodar o outro. Às vezes não é o outro que não quer te ajudar, irmã. É você que não pediu ajuda. Como é que eu vou adivinhar que a Lidiane precisa de um lápis cor-de-rosa para, sei lá, arrumar um detalhe do canto da parede da casa dela? Algo tão específico assim, se ela nunca me comunicou isso. Vidência é outra religião. Aqui nós precisamos nos comunicar e ainda entender, irmã, que você pedir ajuda para uma outra irmã é genuinamente você entender que nós somos uma união. E nós precisamos uns dos outros. Eu não posso me sentir suficiente dentro do corpo de Cristo, porque isso nem faz sentido. Essa é uma realidade. Isso não faz sentido nenhum. Primeiro porque é uma mentira. Principalmente mulher que gosta de falar. É a realidade. E mais vezes não precisa de uma coisa muito extraordinária, não. Às vezes o milagre que você precisa é tirar um tempo para conversar com a sua amiga e irmã em Cristo. Que você diz que você não tem, mas se você adoecer, o que é que você vai fazer? Aí você vai tirar 1 hora, 2 horas para ir psicólogo. E nada contra realmente. Mas às vezes não é isso que está te faltando. Te falta não sentir medo de incomodar. E ainda, baixar um pouquinho a bola e o orgulho e se deixar ser ajudada. Se permita ser ajudada. Permita que alguém te estenda a mão e você pegue na mão da pessoa. Ah, não, eu me viro aqui sozinha. Eu sei que muitas de nós fomos criadas em ambientes desafiadores e aí, por isso, precisamos saber resolver tudo sozinha. Mas o Senhor não quer isso de nós. O Senhor nos quer em comunhão e união. E assim como Paulo disse, o que Paulo precisou? O que ele estava querendo? Gente, era dinheiro para ele se manter, era uma comida, eram coisas críticas. E nem sempre é o nosso caso. Nem sempre é algo crítico. Muitas vezes nós precisamos de uma coisa mais simples. Mas que por orgulho nós decidimos que não vamos procurar. Ou ainda, eu não vou incomodar essas semanas que passaram, aconteceu uma coisa bem interessante. A minha vizinha mora em prédio e ela bateu na minha porta e pouco tempo atrás eu falei assim, sabe o que eu sinto falta? Eu falei pro meu marido. Do povo batendo na porta pedindo açúcar, alguma coisa, cadê essa... Aí ela bateu na porta e falou assim, vizinha, teria uma cebola? Aí eu olhei aquilo, e aí por alguma razão, nessa semana, gente, eu tinha descascado as cebolas e colocado numa vasilha separada, você acredita nisso? E aí nisso, aí eu lá no quarto, aí o Arlindo, tem cebola. E aí eu ouvindo aquela situação assim, gente, que coisa magnífica de fato. Porque ela precisou de algo que eu não sei para que era tão necessário uma cebola assim, não sei. Mas ela queria. E aí, nisso, ela teve a coragem de ir até o meu apartamento, tocar a campainha e pedir. E eu tinha, graças a Deus, para dar.
Eu podia não ter, né? Mas pra gente ver. Então ela quis, ela pediu ajuda e eu pude estender a mão nesse momento, mesmo que foi uma coisa muito simples. E seguindo em frente, lá na sexta-feira, quem ficou com a sexta-feira? Atos 18, 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer o mal, pois tenho muito povo nessa cidade. A presença do Senhor, ela vai nos encorajar. Eu por mim, pela minha natureza pecaminosa e falha, bem diz Paulo, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Mas o bem eu vou tardar a fazer muitas vezes. Então, irmã, se você se sente muito boa, também solicito que desça da sua plataforma para a terra. Porque aqui nós somos todas pecadoras e falhas. E pela minha natureza, provavelmente eu estaria em casa dormindo. Mas pela graça do Senhor eu estou aqui. Então, é assim. E pela graça do Senhor, cada uma de vocês está aqui hoje. É claro que vocês tiveram a decisão de levantar também. Se prontificaram a vir. Mas tudo isso é graça. E o Senhor, ele vai nos encorajar a falar do amor dele. Em momentos mais improváveis, porque não vem de nós, vem do Senhor. Eu posso até citar um breve exemplo. Quando eu fui fazer a graduação, eu não gosto de sair da sala, quando eu estudo. Não gosto de sair da sala. Para ficar conversando fiado, andando, eu não gosto. Não é do meu perfil isso. E aí, nisso, uma das vezes, e menos ainda ficar saindo durante a aula, também não é do meu perfil. Mas um dia, me veio assim, você tem que sair daqui agora da sala, sai e vai para o lugar mais escuro da faculdade. Eu falei, então eu vou sair da sala e vou ir para um beco? Me parece que não vou fazer isso, né? Só que aí ficou com aquilo na minha mente. E o que era aquilo na minha mente? Era o Senhor me incomodando para eu levantar e ir fazer algo que Ele queria. Então, irmã, às vezes não é uma voz da sua cabeça, mas às vezes é o Espírito Santo que quer que você tenha alguma atitude. E assim eu tive. E eu levantei, e aí eu fui caminhando por um lugar muito escuro, inclusive que eram os fumantes que ficavam, e eu fiquei, gente, isso aqui tá muito estranho, mas a gente vai, porque, né, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí, eu cheguei lá e tinha uma amiga chorando, uma amiga assim, uma colega de classe, na época ainda colega de classe, chorando, e aí eu falei, ainda mais chorando? E aí, eu vou fazer o quê? Não entendi. Falei, o que eu vou fazer aqui? Aí eu falei, gente, ela tá chorando, é a hora que eu fiz, que eu não vi que ela tá chorando, né? E eu saio para não atrapalhar o momento dela. Não é isso não, irmã. Você viu alguém chorando, você vai lá, dá um jeito de consolar. Se vira. Pede para Deus encher a sua boca aí de alguma coisa que você tenha que falar que seja proveitosa. E aí eu estive lá e sentei com ela e conversei. E ela falou assim, amiga, foi de Deus, foi o Senhor que te trouxe aqui. Aí eu falei, que isso? E aí me veio na mente, foi para esse momento que o Senhor me trouxe até aqui em Minas. Porque os outros momentos eles ficam insignificantes, perto de um momento onde eu pude falar do amor de Deus e que o amor de Deus, ele é superior às nossas adversidades. E lá no sábado, vai falar... E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando nós pensamos que nós somos suficientes, ou que não precisamos da graça do Senhor, ou que ainda eu me apoio na minha sabedoria humana, se é que eu a tenho, quando eu faço isso, eu quero dizer que não, Deus, Senhor, eu não estou precisando de Ti agora. Amanhã tu vem. Hoje eu aguento aqui a onda. É isso que eu estou falando. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ninguém aqui é super-heroína. Nós temos que aprender a fraquejar. Não é a cair, não é a pecar, não é sei lá. Não é isso.
É aprender a fraquejar, porque quando nós estamos fracos e doentes, nós vamos ao médico procurar auxílio. É nesse sentido. Eu preciso me sentir fraca e procurar auxílio daquele que tudo pode. Dependentes do Senhor. Em todas as áreas. Às vezes, no meu trabalho, por exemplo, eu me vejo numa situação e eu falo, rapaz, a partir daqui tem jeito não. Só que eu não espero chegar nesse momento onde eu olho que, rapaz, como essa pessoa se meteu nesse problema? Não, nunca. Eu não espero chegar nesse momento. Nós não podemos esperar. Anterior a isso, quando chega alguma coisa no seu trabalho, você tem que falar, Senhor, hoje o dia, assim como os outros, é teu. E que o Senhor me dê entendimento e capacidade para enxergar aquilo que os meus olhos humanos não enxergam e me ajude. É assim que nós devemos fazer. Porque o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Então não precisa se sentir superpoderosa ou ainda envergonhada por ter alguma fraqueza. Isso não é uma vergonha, irmã. Se ter alguma fraqueza não é uma vergonha. Você conversar sobre a sua dificuldade com a sua amiga não é uma vergonha. Glória a Deus se você tiver alguém para conversar sobre as suas adversidades. Agradeça a Deus de joelho. Até falo muito com a Jéssica sobre isso. Quantas pessoas... Jéssica, para quem não sabe, é minha best. Se não ficou evidente, está aberto aqui. E aí, nisso, às vezes nós estamos conversando e aí começa. E muita gente não tem com quem conversar. E aí entra aquela coisa. Às vezes, ou você não quer pedir ajuda e você tem alguém que quer te ajudar, mas você não quer pedir ajuda. Ou a pessoa até te oferece ajuda. E você fala, não vou querer não, obrigada. Às vezes a pessoa vai olhar para você e falar assim, seu cabelo está precisando de um creme, meu amor. E aí ela, com amor no coração, te dá um creme de cabelo. Você olha e fala assim, o que será que ela quer dizer? Ainda vê com maus olhos a bondade no coração de querer te ver ainda melhor. E na introdução, nós já fizemos uma breve introdução, mas vai falar sobre a fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos 18, revela um momento decisivo na missão cristã, na qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio às adversidades intensas. Em uma cidade marcada pela imoralidade e pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. Nós temos uma situação bem interessante aqui, para ser analisada. Nós temos uma cidade onde ela estava sendo próspera em dinheiro mesmo, coisas estavam acontecendo. E aí tinham vários deuses na cidade. E ainda, além de vários deuses e tudo isso, tinha muita imoralidade sexual. Imoralidade, no geral. Mas nós sabemos que o ser humano, por alguma razão, que eu não sei qual é, vai muito para esse lado da promiscuidade mesmo, ali, do corpo e tudo mais, da cobiça, do corpo mesmo, irmãs. Não é outra coisa não, viu? É isso aí que vocês estão pensando. Então, pensando nisso, o Senhor, ele teve misericórdia e enviou Paulo até lá. Porque não há quem esteja sujo o suficiente que o Senhor não possa lavar, limpar, dar uma veste nova e dar um novo recomeço, de fato. Que é um outro porém também. Às vezes, nós nos sentimos numa superioridade, onde nós achamos que, fulano ali foi preso 15 vezes. Para ser preso a 16ª é daqui para ali, porque isso aí não presta. Mas você é o quê? Mesmo que você fosse juíza, você não tem autoridade na terra para dizer o que tem e o que não tem mais jeito. Porque essa autoridade é do Senhor. E se Ele fala que tem jeito, tem jeito. A gente às vezes só não sabe como. Não sabe como? Eu falo isso, eu vejo as situações lá dos meus familiares que dizem, Jesus, eu não sei como, Mas deve ter algum jeito. Como eu já não sei mais, mas tem jeito. Como eu não sei. E aí esse episódio vai nos ensinar que mesmo em contexto desafiador, a graça do Senhor
capacita seus servos a permanecerem firmes e frutíferos. E mesmo em meio à ventania, vamos colocar assim, temos que permanecer firmes no Senhor. Mas só firme? Não, dando frutos. Uma pergunta muito interessante que eu gosto de me fazer constantemente é: qual fruto do Espírito é visível na minha vida? Porque a gente tem que ter um. Eu não estou te falando para te ter todos, assim, de cara. Mas pelo menos um tem que ser tão evidente que se você perguntar para alguém na sua casa, que é quem conhece você, ela tem que falar assim: não, tem mesmo, tem. Eu tenho que pensar, mas tem. Tem que ter algum fruto. Tem que ter algum fruto visível, tem que ter algum fruto claro na sua vida. Pelo menos um. Ah, mas mesmo em meio à adversidade, eu preciso ter algum fruto visível? Aí que você precisa dar frutos. Porque é em meio à adversidade que quem é ímpio vai olhar para você e falar assim: essa pessoa está passando de tudo que acontece e ela se mantém mansa, e ela se mantém alegre, e ela se mantém bondosa. Eu sei que a mansidão é um desafio, irmãs. A alegria, de vez em quando, a gente encosta nela, mas na mansidão... Paulo chega a Corinto. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana de Acaia, e ele é uma cidade muito importante, política e comercialmente falando, e um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Ela era uma cidade estrategicamente localizada. Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. E aqui vai nos falar sobre uma questão muito interessante. Eu posso fazer distinção entre as pessoas? Não. O Senhor veio para salvar todas nós. Mas eu posso me misturar em qualquer ambiente? Ah, mas Jesus sentava na roda ali dos pecadores. Não, ele ia lá, pregava e olha... Ele não compactuava. E tem diferença. E a irmã sabe que tem diferença. E muita diferença. Então nós não podemos compactuar. E não podemos nos misturar ao ponto de a minha identidade começar a ser firmada em coisas que não vêm do Senhor. E aí vem o outro questionamento. Onde a sua identidade está firmada? Porque quando eu falo sobre idolatria, estamos falando sobre uma cidade onde tinham muitos templos pagões, inclusive de Afrodite, ali, várias coisas relacionadas a isso, a prostituição ritualística, como um ritual mesmo, de verdade. O negócio era barra pesada. Mas onde está a sua identidade? O que é idolatria? Eu posso perder 20 horas do meu dia no meu celular e ainda assim não idolatrar ele. Mas aí, qual é a diferença então, irmão? Idolatria é quando eu firmo a minha identidade em algo que não é Cristo Jesus. Eu estou afirmando que a minha identidade, que o meu dia depende do horóscopo do dia. E que se a lua não estiver alinhada naquele dia, o meu dia vai ser ruim, porque eu não estava alinhado naquele dia. Então eu acabei de condicionar a algo que não vem do céu. Compreendem? E isso é idolatria. Eu estou colocando algo de fato no lugar de Deus. De fato. Onde a minha identidade não está firmada em Cristo Jesus, que renovou as minhas vestes. E sim, está ali. Eu estou dizendo, por exemplo, que meu dia vai ser bom ou ruim por conta de uma previsão do tempo. Ah, eu sou uma pessoa solar, eu amo o sol. Não tem problema você gostar do sol, tipo, do dia ensolarado, não tem problema. Agora, as coisas boas do seu dia, ou a sua força, ou seu fortalecimento espiritual, não pode vir disso. O sorriso no seu rosto e o seu contentamento com a vida não pode vir disso. Ah, mas você está inventando isso. De onde que está tirando isso? Da palavra do Senhor, que diz que Ele deve ser o centro e que Ele tem ciúme de nós, então Ele não compartilha a adoração com mais nada.
Seguindo em frente, o Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em fraqueza, em temor e em grande tremor. O que isso significa? Que Paulo não foi sem saber qual era a missão. Ele sabia que seria difícil, mas ainda assim ele foi. Então, às vezes, por saber que vai ser um pouquinho difícil, nós pensamos, eu não vou porque vai ser difícil ali, né? Eu acho que esse outro caminho ele é mais fácil. E aí entra um ponto interessante. Que eu ouvi uma pregação recente do pastor Mark Anderson, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou sobre questão de casamento, no meio da pregação, e ele usou um termo muito interessante. Que ele falou que o caminho do divórcio é mais espinhoso do que o caminho do perdão. E aí nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Às vezes, alguns caminhos que não são o que Deus quer na nossa vida, eles até parecem mais fáceis. E o caminho que o Senhor escolheu parece mais difícil. Falei, rapaz, mas tem certeza? Eu ali? Não me parece bom isso, não. E aí, só que o Senhor, ele está cuidando. Então, aí que está a diferença. Se você vai para um caminho que parece mais fácil, mas que não é a vontade de Deus para a sua vida, tenho péssimas notícias para te dar. Pode ser que você está indo sentar exatamente no trono do inimigo, enquanto você acha que o caminho é para a vida, na verdade, é para a morte. E o temor humano e dependência da graça, o apóstolo traz consigo marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia, além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas. A grandiosidade econômica de Corinto contrastava com a sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O próprio Paulo reconhece que esteve entre eles e que ainda assim ele não recua, mesmo sabendo das dificuldades. A sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós temos medo, o medo não é uma razão válida para você recuar. Se eu sou crente, eu não posso ser frouxa, em outras palavras. E se você está sendo muito frouxa, não está dando certo. Por quê? Porque Tem aquele mostrar fraco no dia do... exatamente. Se eu me mostro fraca no dia da angústia, minha força será pequena. O que isso quer dizer? Não podemos ser frouxos. Mas eu sou meio frouxa, irmã. Pois se fortaleça em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa rocha inabalável. Então, eu posso... Tem aquele versículo que fala que o Senhor não nos deu espírito de temor, né? Mas de ousadia. Não... deixar o medo nos vencer. Exatamente, não tem jeito, não tem desculpa, porque, biblicamente falando, o Senhor já te disse que Ele te deu ousadia. Então, se você não está sendo ousada em Cristo Jesus, não é para você ser grosseira, mal educada, ou seja lá o que for, ou barraqueira, ou encrenqueira, é ousada em Cristo Jesus, é diferente. Se você não está sendo ousada em Cristo Jesus, você está deixando outro espírito habitar em você. E aí, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui quem está falando é Deus. Só estou fluindo. E é bem interessante pensar que quando Deus pede para que nós cumpramos uma missão, por mais difícil que ela pareça ser, primeiro porque alguém deve ter visto já isso no Instagram ou outras redes sociais, quando o Senhor te chamou para uma missão, ele tinha consciência da sua estupidez. Então, o Senhor, Ele já é consciente das nossas fraquezas. Ele sabe. Mas isso não é motivo para nós desistirmos. Simples assim. E Ele tem poder para nos ajudar a concluir as missões, por mais difíceis que elas pareçam ser. E, na realidade, nós precisamos aprender a depender mais e mais de Deus, mesmo em meio à adversidade. E lá no tópico 3, vai dizer assim:
o início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era o seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus é o Cristo prometido. E aí ele vai enfrentar muitas oposições. Mesmo enfrentando a oposição, ele se vê dependente da graça. Porque, como eu falei anteriormente, o medo e a oposição e o desafio não é motivo suficientemente relevante para que nós paremos a missão que o Senhor nos entregou. E ainda, quando você enfrenta oposição, não significa, igual eu falei anteriormente, que Deus não está com você. Vamos lembrar que existiram histórias na Bíblia onde a pessoa ela teve que entrar na cova dos leões. Mas na cova dos leões, o Senhor estava com ele lá. Então, o que você precisa pedir para Deus, às vezes não é que Ele facilite a sua vida, ou ainda que Ele te livre de provas, mas que você tenha mais estratégias para lidar com as provas. E a continuidade da missão e encorajamento divino. A casa de justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como novo espaço para a pregação. E aí, quando ele muda o local de pregação, ele foi expulso. Isso é ruim. Ser expulso de um lugar é ruim. Mas, até nisso, estava a mão de Deus, ampliando o ministério, ampliando as pessoas que iam ouvir mais sobre a graça de Deus. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. Por conta do peso espiritual. Muitas vezes, irmãs, vocês vão sentir um peso espiritual em determinada luta ou área da vida de vocês que é muito forte. E eu entendo perfeitamente isso. E eu compreendo que, mesmo em meio a isso, o Senhor, Ele tem cuidado de nós para nos sustentar de verdade. E a graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor, que o Senhor disse, tem muito povo meu nessa cidade. Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio, episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Às vezes, nós entramos num mundo muito natural. E aí nós deixamos de confiar que o Senhor ele tem poder nos tribunais, Ele tem poder nos hospitais, Ele tem poder nas universidades, Ele tem poder. Até mesmo quando eu enfrento uma adversidade dentro da minha casa. Ah, mas a minha casa ela é muito pequena, perto de uma adversidade, por exemplo, no hospital. Mas, às vezes, o peso espiritual pode ser o mesmo. E para o Senhor não existe. Ele não olha assim, eu vou ajudar, eu ajudo só um pouco aqui. Não, agora eu vou ajudar muito. Não, agora eu vou ajudar um pouco. Não, não é assim que funciona com Deus. Se Ele estender a mão, Ele estende a mão. E não há nada, nem pequeno nem grande, para Deus. É assim que funciona com o Senhor Jesus. E Paulo, diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. E Paulo foi lá para ser julgado. E aí o negócio começou a ficar feio. Mas Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Ao expulsar os acusadores de Paulo do tribunal, o governador confirmou, sem o saber, a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo. Então o Senhor ele usa até o ímpio para confirmar o que ele tem na tua vida. Até o ímpio. É o menos provável que você vai olhar e falar, mas aí nunca vai me ajudar. De repente, o Senhor ele muda o coração daquela pessoa para estender a mão para ti. Para confirmar a promessa dele.
Pode falar bem. Não, é porque eu acho o seguinte, muitas das vezes tem um crente aqui falando com você e você não está pondo fé naquilo que ele está falando. Aí Deus vai lá no último para poder ver que ele é o Deus que está falando com você. Porque muitas vezes você olha uma pessoa, você falou, às vezes a gente não dá alegado a um que está aqui junto com a gente. Então Deus tem que chegar ao extremo de que usamos lá de fora para poder fazer você entender que ele é o Deus que está falando. É isso que acontece. Muitas vezes o Senhor ele vai olhar para nós com um olhar diferente e às vezes o que acontece? Ali os próximos não vão dar credibilidade ou não vão estender a mão. Mas vou te dizer uma coisa aqui. Se você não estende a mão para aquilo que o Senhor tem na vida de alguém, não te preocupa não, porque alguém vai estender. Não te preocupa não, porque se Deus está no negócio, as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro. E aí, prosseguindo, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após a decisão de Galho, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal sem que o procônsul interviesse. Embora o texto não detalhe motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. E aí nós vamos pensar, quando nós estamos pensando só no ser humano, hoje a ciência diz que ovo é muito bom, é a melhor proteína que existe no mundo. Amanhã diz que ovo é extremamente calórico e gorduroso e sei lá o quê. E aí outra coisa, hoje diz que o leite é a coisa mais inflamatória do mundo. Aí amanhã diz que o leite é a melhor coisa para a nutrição humana. Então isso é a ciência. Isso é se confiar na ciência e no que o homem diz. Mas a palavra do Senhor ela é firme e eficaz e ela não muda. Então quando nós confiamos no ser humano, no homem, vamos entender várias coisas. Hoje a lei diz uma coisa, amanhã diz outra. Mas se eu confio no Senhor, a palavra dele é inabalável e não muda. E aí, prosseguindo, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Por que ele viveu intensamente a graça? Porque ele era intensamente perseguido e intensamente colocado ali em oposição. Então, por conta desse cenário mais adverso, é que ele pôde perceber ainda mais que o Senhor era com ele, que o Senhor o tinha escolhido. Em meio às fragilidades, pressões e oposições, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. A cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses e uma igreja foi estabelecida. Tem um outro ponto também. Quando nós pensamos que é muita decadência, é muita imoralidade, é muita prostituição, adultério, lascívia, obras da carne são manifestas ali naquela pessoa, e nós pensamos que aquilo ali não tem solução e não tem jeito, o Senhor ele quer alcançar uma outra vida com as mesmas circunstâncias, então ele quer usar aquela vida como um testemunho. Então, para finalizar, como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. E que a igreja em Corinto não nasceu em um terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça. O sucesso da obra não depende da nossa força, depende da graça de Deus, da nossa dependência. E quando nós tivermos, eu tenho medo, o medo ele não é feito para que nós paremos a missão. Ele deve ser um impulsionador para que você dependa mais de Deus, mais da graça. Assim como Paulo dependeu cada vez mais em meio à adversidade. Todo mundo já ouviu essa frase, que não há ferrolhos, não há portas que se fechem diante da grandiosidade do nosso Deus. Então não há pecado, não há maldade humana, não há nada que limite a graça e o amor de Deus. Basta que nós possamos abrir o nosso coração para Ele. E que se Ele nos deu uma missão, pode parecer difícil, e às vezes parece mesmo, mas o Senhor, Ele tem o controle. Ele tem, se é um carro, vamos colocar nossa vida como um carro, o Senhor assumiu o volante. Nem sempre o Senhor vai nos tirar dos problemas, mas Ele vai nos fortalecer para nós podermos suportar.
e que nós possamos pedir, diante da adversidade, estratégia para lidar com o que o Senhor tem para nós. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade e a atenção das irmãs e que Deus continue abençoando. Muito obrigada, que Deus abençoe.